Olá, está no ar o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, Retrospectiva 2014. Tribunal encerra ano judiciário com balanço positivo. Reveja casos polêmicos julgados na corte. Saiba o que foi feito para acelerar a execução trabalhista. E também, eventos e premiações que valorizaram a atuação da Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais, agora, no TVTST. O ano judiciário no TST foi encerrado em sessão do órgão especial. O presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen, fez um balanço das atividades. Confira. Durante a sessão, o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, citou várias iniciativas do tribunal que resultaram em mais celeridade da Justiça do Trabalho, além do aumento de produtividade do TST. Em 2014, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu mais de 304 mil processos, 3,9% a mais que no ano passado. Foram julgadas quase 283.300 ações, 11,7% a mais que 2013, e equivalente a 53% do acervo do TST. Estamos caminhando para alcançar a meta, de acordo com a projeção positiva feita ao final do primeiro semestre deste ano, de diminuição do acervo processual ao final do ano de 2015. O tempo médio da tramitação, ou seja, a entrada do processo até a decisão final, também diminuiu. Foram 418 dias, apenas um dia a mais que a meta prevista pelo Conselho Nacional de Justiça. A tramitação alcançou o menor prazo desde 2007. Durante a sessão, o presidente ainda agradeceu o apoio dos 16 desembargadores convocados, que passaram a atuar nas turmas do TST e foram responsáveis pelo julgamento de mais de 28.400 processos. Aos excelentíssimos senhores desembargadores convocados, foi valorosa a contribuição de suas excelências e respectivos colaboradores para tentar diminuir o acervo processual existente no tribunal. Estou convencido, no entanto, que no exercício de 2015, os excelentíssimos senhores desembargadores e respectivas equipes, já adaptados a sistema de julgamento de processo desta Corte, contribuirão ainda mais para abaixar o resíduo processual. O presidente ainda citou projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional e são de interesse da Justiça do Trabalho, além da lei sobre os recursos, aprovada neste ano, e os programas que combatem o trabalho infantil e promovem o trabalho seguro. A campanha contra acidentes de trabalho contou com a divulgação de vídeos nas redes de televisão aberta. O vídeo ele foi um pouco impactante, exatamente para alertar a sociedade, o empregados e empregadores que há o problema é real, é grave, e foi esse o que orientou essa iniciativa. Assédio moral no ambiente de trabalho, dano moral coletivo, condições degradantes de trabalho. Estes foram alguns dos temas julgados pelo TST em processos que tiveram grande repercussão. Veja na reportagem de Carolina Andrade alguns casos de destaque em 2014. O Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento consolidado quando o assunto é a demissão por motivos discriminatórios. A súmula 443 diz que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração ao emprego. O entendimento foi aplicado em vários processos em 2014. Em um deles, um ex-empregado da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, demitido sem justa causa por alcoolismo, teve o retorno ao trabalho assegurado. Não há nenhuma prova, eu entendo que a súmula determina a inversão do ônus da prova, porque ela parte da presunção de que é discriminatória, portanto, teria que haver por parte da empresa a prova de que não, ela não agiu com discriminação ou coisa que o vale. A
Até mesmo em situações em que doenças estigmatizantes sem comprovação foram motivos de discriminação, os ministros determinaram a reparação do dano. A 7ª turma, por exemplo, condenou uma distribuidora de filmes a indenizar em R$50 mil um operador discriminado pelos colegas após um boato de que teria AIDS. O relator, ministro Vieira de Mello Filho, reforçou que as informações espalhadas no ambiente de trabalho vulneraram a imagem do empregado. A invasão da intimidade de empregados também é passível de reparação, segundo julgamentos da Corte. Em julho de 2014, a rede de hipermercados Walmart foi condenada a pagar indenização a um ex-empregado por proibir, por meio de norma interna, o relacionamento amoroso entre empregados. O autor da ação e outra trabalhadora haviam sido demitidos depois de começarem a namorar. Ao analisar o caso, o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, considerou que preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a intimidade foram feridos. Esses fatos configuram, sim, invasão indevida, injustificável, da liberdade individual de cada pessoa, que, por ser empregada, não deixa de ser pessoa. Situações envolvendo condições degradantes de trabalho também tiveram grande repercussão em 2014. O deputado federal pelo PRB, Beto Mansur, foi condenado por exploração de trabalho escravo e infantil em sua fazenda em Goiás. Em outro caso, envolvendo condições inadequadas de trabalho, a Seara Alimentos de Forquilinha, em Santa Catarina, foi condenada a pagar R$10 milhões por dano moral coletivo. A empresa obrigava os empregados a cumprirem jornadas excessivas de trabalho e não fornecia uniformes adequados para o frio. Submeter o trabalhador a essas condições adversas, sem pausas alimentares, num clima extremamente baixo, isso com certeza causa dano. Então, às vezes, um valor de 10 milhões diante de um capital social de 4 bilhões é um valor módico, proporcionalmente. Apesar de serem as menores unidades judicantes do TST, as 8 turmas do tribunal, cada uma composta por 3 ministros, têm competência para julgar a maior parte dos processos que chegam à Corte Trabalhista. Para se ter uma ideia, até outubro deste ano, as turmas julgaram 204.657 processos e foi a 8ª turma que mais julgou no período. Ao todo, foram 31.357 casos. Em segundo lugar, ficou a 4ª turma, com 26.969 processos julgados. Casos envolvendo pedidos de horas extras foram recorrentes. Ao todo, foram 48.741 casos analisados com esse tema. Pedidos de negativa de prestação jurisdicional também foram muitos. 35.970 processos sobre o assunto foram analisados pelas turmas. E em julho deste ano, a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a Lei 13.015 de 2014, que visa uniformizar as jurisprudências dos tribunais regionais do trabalho para dar mais celeridade à tramitação dos processos. A aplicação da nova legislação só foi possível depois que o TST fixou parâmetros para a admissão de recursos na Corte Superior. A nova lei alterou artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, criando novos critérios de admissão dos recursos de revista, que são aqueles interpostos contra decisões dos tribunais regionais do trabalho. Com a nova lei, os regionais passaram a ter que uniformizar a própria jurisprudência. Isso porque os recursos de revista agora só podem ser aceitos quando há divergência entre súmulas editadas por TRTs diferentes. Outra mudança diz respeito aos recursos repetitivos. Quando a matéria é considerada repetitiva, um caso é julgado, o chamado recurso paradigma, ficando sobrestados os demais sobre o mesmo tema. Decidido pelo TST, esses recursos têm que ser julgados no mesmo sentido. Se tem uma convicção muito forte de que talvez ele possa diminuir esse afluxo enorme de processos para o TST. Os parâmetros para a aplicação da lei foram definidos por uma comissão de ministros. Além de um ato regulamentando as normas, foram realizadas palestras com magistrados e servidores para detalhamento das principais mudanças. É uma lei que deve ser aplicada com cuidado, mas também com muita firmeza, porque é uma lei que visa realmente
aperfeiçoar a tramitação dos recursos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e no âmbito regional e aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional trabalhista. A aplicação da lei vai fortalecer o entendimento das questões que chegam aos tribunais. Porque essa lei traz um outro aspecto. Nós não vamos julgar o processo só, nós vamos julgar a questão jurídica. E é por isso que nós tivemos uma preocupação para corrigir aquilo que havia ocorrido no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Tribunal de Justiça quanto aos repetitivos, que era a possibilidade, primeiro, de paralisação de vários processos ao mesmo tempo e paralisação geral dos julgamentos. O que nós fizemos? Nós limitamos a possibilidade de afetação à SDI ou ao Tribunal Pleno, só ele. E o procedimento de afetação, que fique bem claro, o ministro Zé Roberto colocou isso com muita transparência, é um procedimento dificílimo, porque ele terá que trazer todos os aspectos que estão na questão trazida a exame pelo SDI ou pelo Tribunal Pleno. O relator poderá pedir 2 processos de cada tribunal regional para ter uma maior amplitude. Ele terá que especificar todos os fundamentos que estão em discussão e terá que afastar todos. E por que ele faz isso? Porque nós não estamos mais falando de jurisprudência, nós estamos falando de precedente. E no próximo bloco, as ações implementadas pela Justiça do Trabalho em 2014 para acelerar a execução trabalhista. Nós voltamos em instantes. Em 2014, a Justiça do Trabalho implementou uma série de ações para acelerar a execução trabalhista, fase do processo em que as verbas trabalhistas devem ser pagas. Veja na reportagem de Gisele Mourão quais foram essas ações e de que forma elas contribuíram para o encerramento de milhares de processos. As medidas para acelerar a solução de processos com dívidas trabalhistas pendentes foram propostas por uma comissão de magistrados designada pelo presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. Para facilitar a localização de bens de devedores, um convênio assinado com a Procuradoria-Geral da República permitiu a utilização, por parte da Justiça do Trabalho, do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA. Magistrados de todo o país passaram por um treinamento para o uso da ferramenta. Esse sistema permite fazer um mapeamento das transferências de bens de CNPJ para CNPJ e localizar se eventualmente determinado devedor não fez transferência de bens, porque isso não se consegue a não ser por essa ferramenta, naquilo que eu chamo de convivência republicana, porque estamos todos juntos no interesse de que a execução seja efetiva, ou seja, não basta ter apenas uma sentença que reconheça o direito, e esse depois se torna inexequível. Os juízes também passaram a ter uma fonte farta de consultas sobre a jurisprudência relacionada à execução. Um boletim específico com as principais decisões da seção 1 de dissídios individuais passou a ser elaborado semanalmente. Outra medida foi a aprovação da Resolução 138 pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A norma previu a criação de núcleos de pesquisas patrimoniais nos TRTs para identificar o patrimônio de devedores em processos trabalhistas. Os núcleos também examinam denúncias e fraudes à execução. Outra ação que contribuiu e muito para o encerramento de milhares de processos em 2014 foi a já tradicional Semana Nacional da Execução Trabalhista. 763 milhões de reais foram arrecadados na 4ª edição desse verdadeiro mutirão, que mobilizou magistrados e servidores. Ao todo, foram realizadas mais de 30 mil audiências, em que mais de 80 mil pessoas foram atendidas. Do valor total, mais de 500 milhões foram arrecadados por meio de acordos homologados e 52 milhões de reais com leilões. A 4ª Semana Nacional da Execução Trabalhista arrecadou quase 18% a mais que em 2013. Esse ano nós fizemos mutirão de leilões, mutirão de certidões, mutirão de cadastros dos processos nos bancos nacionais de devedores e as audiências, que acabam sendo a parte mais visível do nosso trabalho, fazer mutirão de audiências para execução trabalhista ganhar um incremento. E houve uma arrecadação
de 760 milhões de reais naquela semana, graças aos esforços conjuntos de todos os tribunais, envolvimento da sociedade, envolvimento da grande imprensa, que atrai as pessoas e faz com que processos que estavam com algumas dificuldades consigam a sua resolução na execução. Esse número de 760 milhões é pelo menos 20% maior em relação à semana de 2013. Além de mostrar para a sociedade, os devedores, que existem pessoas que costumeiramente não quitam os processos, pessoas físicas e pessoas jurídicas, é permitir que esses processos sejam quitados, ou seja, que o direito reconhecido ele seja efetivamente pago ao reclamante, Não adiantam sentenças que não representam a transformação da realidade. As ações da comissão para 2015 também já foram definidas. O empenho em torno da semana é tão grande que nós já temos 2015 e 2016 alinhavados. Já está previsto por ato publicado já pelo CSJT, que é a última semana de setembro de 2015 e a última semana de setembro de 2016. Eu acho esse dado muito importante, porque as pessoas já devem se organizar para isso, as varas, as comarcas já devem ter os seus espaços reservados nas pautas para que nós tenhamos uma boa semana. Em 2014, os males físicos e psicológicos causados a milhares de crianças obrigadas a trabalhar motivaram importantes discussões no TST. Durante o seminário Trabalho Infantil, Realidade e Perspectiva, especialistas do Brasil e do mundo debateram a fundo as causas do problema e as soluções para combater esse tipo de exploração. O seminário foi uma iniciativa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. A experiência bem-sucedida do México para direcionar crianças e adolescentes aos estudos abriu o evento. Essa experiência do distrito de Chiapas, no México, é uma experiência que tem impressionado membros do Ministério Público, magistrados de várias partes do mundo. Uma iniciativa efetivamente eficaz, que vai direto ao ponto, buscando equacionar o problema das famílias empobrecidas, que por força do círculo vicioso da pobreza acabam se vendo presas nesse fenômeno tão aviltante que é o trabalho infantil. Especialistas da área da saúde alertaram que o trabalho forçado na infância deixa marcas para a vida toda. Essa condição de trabalho vai repercutir no processo de saúde e doença. Repercutir levando a acidentes de trabalho, muitas vezes de acidentes de trabalho com mutilações gravíssimas, com mortes, com doenças relacionadas ao trabalho, com problemas osteomusculares, com surdez ocupacional, levando, então, essa criança a problemas e esses adolescentes seríssimos no seu processo de crescimento e de preparação para a vida adulta. Um dos caminhos apontados para superar o trabalho infantil foi o reforço dos valores e da convivência familiar. Nós temos que voltar a cuidar das famílias. Nós temos que voltar a cuidar das grávidas. Nós temos que voltar a cuidar de quem está pensando em ser pai, ser mãe. Nós temos que voltar a cuidar desse resgate dessas crianças com essas famílias. A superação do problema também passa por investimentos em educação. O ideal é que esse menino ficasse na escola, mas como não está, se há que trabalhar, esse trabalho deve respeitar a escolaridade do adolescente e deve lhe propiciar, claro, formação profissional, porque o artigo 227 assegura o direito à profissionalização. É um direito ao qual se deve dar atendimento absolutamente prioritário. E no mês de agosto, o TST sediou o primeiro Jurisportes, evento que teve como objetivo debater a legislação trabalhista desportiva. O encontro abordou as leis de responsabilidade no esporte e aspectos legais da formação do atleta. Foi mais uma contribuição do Tribunal para o aprimoramento das relações de trabalho no mundo do futebol. E a seguir, as comemorações pelos 60 anos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e outros destaques de 2014. Não saia daí, nós voltamos em instantes. A
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho completou 60 anos em 2014. Palestras, conferências e exposições marcaram as comemorações pelas 6 décadas de atuação. O papel do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho é propor soluções para problemas nos tribunais regionais, incentivar as boas práticas e zelar pela ordem processual e uniformização de procedimentos. Em conceito, a Corregedoria é um órgão com a tarefa de fiscalizar, disciplinar e orientar administrativamente os tribunais, os magistrados e os serviços de justiça. A figura do corregedor, instituída pela Lei 2.244, de 23 de junho de 1954, deu ao artigo 709 da CLT a seguinte redação: compete ao corregedor exercer funções de inspeção e correição permanentes com relação aos tribunais regionais e seus presidentes, bem como decidir reclamações contra os atos atentatórios da boa ordem processual por eles praticados, quando inexistir recurso específico. Em 2014, o atual Corregedor-Geral iniciou o trabalho pelo Nordeste brasileiro, tendo também alcançado Tocantins e o Espírito Santo. Além das correções periódicas, o órgão também organiza e monitora as informações enviadas pelos TRTs, o que atualmente é feito eletronicamente com uma ferramenta que se tornou fundamental, o Sistema de Gerenciamento e-Gestão, criado em 2008. Em abril de 2014, a Corregedoria desenvolveu a campanha Lance Certo para aprimorar os dados inseridos no sistema, eliminando inconsistências e erros. A estratégia deu certo. Eu estou muito entusiasmado com os resultados que vi, e por todos os tribunais por onde andei, por onde esse grupo do E-Gestão andou, e tem melhorado significativamente. Esse é o meu entusiasmo, a minha grande alegria aqui no exercício da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Em poucos meses, aumentou o número de TRTs que tiveram aprovados os dados inseridos no sistema. Em primeiro grau, o crescimento chegou a 20%. Os regionais todos abraçaram a campanha, investiram nos seus regionais e conseguiram um êxito surpreendente. Eu destaco o primeiro grau. O primeiro grau ele não tinha uma quantidade de remessas aprovadas em todos os regionais e nós conseguimos um salto de qualidade muito boa em todos. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho completou 60 anos em novembro. As 6 décadas de história foram celebradas com uma exposição fotográfica e várias homenagens. Alguns dos 34 ex-corregedores participaram das atividades comemorativas. O ex-corregedor, atual vice-presidente do TST, falou sobre a emoção de fazer parte da história da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Eu fico muito emocionado ao ver a minha fotografia colocada com aquelas que eu tive sempre como meus paradigmas. O ministro Coqueijo Costa, de quem fui assessor, foi corregedor e fiz questão de conseguir resgatar as atas de correições de Sua Excelência para continuar seguindo na mesma cartilha. Por isso, para mim, essa história de corregedores, de presidentes, revela o que foi a Justiça do Trabalho e marca os passos para o futuro. As homenagens reforçaram o papel daqueles que compõem a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho para o aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão. Acompanhe agora outros destaques de 2014. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu do Conselho Nacional de Justiça o selo Diamante, prêmio que reconhece a excelência na gestão de informações relativas à Justiça do Trabalho. Nós estamos numa fase não só de consolidar o tribunal na área de julgamento de processos para aliviar a carga dos magistrados, mas também de projetar o Tribunal Superior para que ele se insira definitivamente no conceito maior dos tribunais superiores. A entrega do selo Diamante ocorreu em Florianópolis durante o 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Na ocasião, o presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, destacou a eficiência da Justiça do Trabalho. Qualquer planejamento estratégico tem que se basear em números fidedignos.
E esse selo premia os tribunais que apresentam os dados mais corretos, mais acurados a respeito de sua própria realidade. O TST e a Justiça do Trabalho como um todo têm sido, nesse aspecto, campeões. Não só em produtividade, mas também em acuidade no que diz respeito à transmissão desses dados. Então, merecidamente, a meu ver, pelas mãos do grande e operoso ministro Leuvenhagen, a Justiça do Trabalho é agraciada com esse galardão que o CNJ concede aos tribunais que se destacam nessa área. Em outubro, o TST recebeu do Ministério do Meio Ambiente o selo A3P de sustentabilidade na administração pública. O reconhecimento se deve às boas práticas ambientais e sociais adotadas pelo tribunal, como a gestão dos resíduos sólidos, o uso racional de recursos e as licitações sustentáveis. Em 2014, o TST ficou em primeiro lugar em pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre transparência governamental. De acordo com o documento, o TST apresentou 100% de taxa de resposta e 83% de taxa de precisão em respostas a questionamentos feitos via Lei de Acesso à Informação. E a página do TST no Facebook ficou entre as 10 mais engajadas no âmbito institucional, segundo o ranking elaborado por uma companhia global de mídia social e análises digitais e divulgado no mês de julho. Com mais de 500 mil fãs, a página do TST divulga as principais decisões da Justiça do Trabalho, informando os direitos e deveres de patrões e empregados, de forma clara e objetiva. O TV TST especial retrospectiva continua no próximo programa. Lembrando que você pode acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.